Olha, na verdade, assim, a minha primeira vontade de carreira mesmo foi ser baterista numa banda de rock. Porra, legal. Inclusive, assim, eu pensava naquilo profissionalmente mesmo, fazia engenharia, chegou uma hora que eu parei o curso de engenharia, porque a gente já estava começando anos 80, aquilo era muito vibrante na nossa época. E aí, depois de 4 anos, a gente chegou e falou, cara, isso aqui é muito legal, mas vai ser difícil sustentar a nossa família com isso, é uma carreira muito instável. E a banda acabou virando uma empresa, a gente virou uma empresa de recursos humanos. Poxa. Essa empresa ela acabou fazendo um sucesso na época, ela estava começando o outsourcing, né? Era eu, meu irmão Sim. e o pessoal que tocava guitarra com a gente. E acabou fazendo sucesso, a gente cresceu, estava começando, nós estamos falando de começo dos anos 90, né? Sim. E o negócio andou para frente. E aí a gente acabou conhecendo o pessoal da Pizza Hut, da KFC, e aquilo chamaram a gente para montar uma estrutura de delivery. Eles estavam desembarcando no Brasil. E a gente abraçou aquela ideia e acabei fazendo minha carreira em cima do desenvolvimento do delivery no Brasil. Fui o primeiro cara que fez delivery em grande escala no Brasil. Voltado muito ali, então, para a parte de logística, né? Voltado para a parte de logística, né? Legal. Aquela época, a tomada de pedido era muito diferente do que era hoje. As pessoas ligavam para o restaurante, que tinha suas equipes, e a gente montava as equipes. E a gente fez todas as grandes redes. A gente que implantou Shining Box, McDonald's. Putz. McDonald's foi a primeira operação do mundo de delivery, o negócio cresceu bastante. E a gente desenvolveu a carreira disso e ficamos grandes. Sim. Né? E eu acho que assim, como que funciona... Eu imagino, tá? Mas pelo amor de Deus, ô Márcio, você que é o especialista, né? Como que funciona a cabeça ali voltada, por exemplo, para uma criação como essa? Você olha para um negócio, identifica ali, por exemplo, uma necessidade, né, ou uma oportunidade, ou algum ponto que não está sendo bem atendido, e aí fala, cara, vamos focar aqui nessa ponta aqui, porque aqui eu acredito que a nossa estratégia, a nossa ideia, ela pode ser ali melhor aproveitada dessa forma? Olha, é engraçado. Todos os meus negócios, e a gente foi migrando para outros negócios, aí o pessoal fala, pô, como é que você saiu de tocar bateria e hoje você dirige uma fintech, é sócio de uma fintech? Falei, se eu te contar a minha história, você vai ver que vai ter uma ligação, né, entre todos os pontos. Eles foram... Mas, assim, para mim as coisas aconteceram muito das oportunidades aparecerem e eu apostar nelas. Entendeu? Assim, apareceu a oportunidade. Então, assim, a gente fazia como fazer o delivery. A gente fazia a parte de recursos humanos para o Grupo PepsiCo, que era dono naquele momento da Pizza Hut e da KFC, e chamaram a gente numa reunião. Sim. E falaram, olha, a gente quer implantar o delivery no Brasil. Eles tinham montado uma operação já no Brasil, que não tinha delivery, e falou, inclusive, ela foge um pouco do que é a nossa operação nos Estados Unidos, que ela é muito focado nessa entrega em casa. Então, assim, foi uma oportunidade que ela foi me apresentada. Sim. Então, eu acho que o que eu sempre tive, assim, uma habilidade, não foi nem de criar grandes ideias, mas foi em apostar em ideias que foram aparecendo para mim. Sim. Elas foram se descortinando algumas oportunidades. Eu falo, pô, isso aqui é um bom negócio. Puxa, eu acho que isso aí fica até como, vamos colocar assim, dica para jovens, né, para quem está começando a carreira, de enxergar nas oportunidades que são apresentadas como uma grande, vamos dizer assim, uma grande oportunidade de carreira mesmo, né? Então, Como o pessoal fala assim, cara, às vezes o cavalo passa na sua frente selado, né? E você pode montar nele ou perder a oportunidade. Mas eu acho que assim, não passa só um cavalo selado na sua frente. Claro. Se você estiver aberto para aquilo e ligado naquilo, obviamente você tem que estar com o seu radar aberto. Sim. Você tem que estar no mercado, você tem que estar conversando com as pessoas, entendeu? Mas as oportunidades vão aparecendo. Então, assim, eu sempre, obviamente a gente sempre acabou desenvolvendo coisas novas. Tudo que eu fiz na minha vida, ninguém fazia antes da gente fazer. Mas, assim, então, assim, a ideia original não foi minha. A ideia de como desenvolver aquilo foi. Boa. Mas na minha vida acabou acontecendo isso. Não sei se foi coincidência, se foi destino, mas algumas oportunidades foram aparecendo. E eu fui apostando nelas. Não, mas aí você acha que já traz até uma grande lição de vida, de meio profissional mesmo, né? De olhar para cada oportunidade como se ela fosse aquilo que vai mudar a sua vida, né? Porque provavelmente se naquele momento você não tivesse tido o insight que você teve, provavelmente a gente não estaria nem aqui conversando hoje, né? Óbvio, como você destacou, as oportunidades não vão aparecer uma única vez, mas quando você está atento àquilo que está acontecendo, né, a coisa se torna um pouco mais fácil, né? Bem mais fácil, né? E aí, como que se deu a questão da continuação? Bom, e aí eu fui chamado para essa reunião que eu te falei, na Pizza Hut, ofereceram pra gente um negócio, e eu lembro que uma coisa foi muito marcante, assim, a gente, assim, na hora falou, pô, vamos fazer um negócio. Eu fiquei meio assim, falei, pô, é mão de obra que a gente não conhece, é uma operação de verdade, a gente trabalhava com recursos humanos, era uma coisa de outsourcing recursos humanos, a gente contratava a gente para as pessoas. Mas vamos fazer, e eu lembro que na reunião tinha um diretor, e ele falou, cara, assim, vamos usar aqui no Brasil a mesma coisa que a gente usa nos Estados Unidos, vamos chamar de delivery.
Naquela época ninguém chamava de delivery, não era uma coisa assim que ninguém conhecia. Era uma época que assim, estava começando algumas operações de delivery, estava nascendo Pizza Hut aqui no Brasil, Shining Box, a coisa estava saindo, mas até aquele momento era o Disque Pizza. Então assim, o nome das operações era muito mais voltado para a forma como você interagia do que pela entrega em si. Sim. Né? Porque delivery em inglês é entrega, que hoje no Brasil a gente, na verdade, associa muito isso à entrega específica de comida, mas ela tem um conceito mais amplo de entrega. Sim. Né? E tem entrega, eu chamava sempre de delivery express, que é aquela entrega, claro. Porque delivery é muito amplo. Mas a gente foi a primeira empresa que falou, cara, vamos chamar o negócio de delivery. Isso nós estamos falando em 94. Né? E aí o negócio, assim, e como a gente chegou num mercado, um mar azul na frente... Sim. E a gente organizou aquilo, a gente já vinha com uma estrutura de recursos humanos, então a gente sabia muito bem como administrar a gente teve muita facilidade. Sim. A nossa parte comercial foi muito fácil. Eu falei, cara, nós estamos vendendo água gelada no deserto, entendeu? Porque logo depois eu tinha um bom nome para apresentar, com quem que você faz? Eu faço a Pizza Hut. Sim. Entendeu? O segundo nome foi o Shining Box. A gente conheceu o Shining Box começando também. Eu conheci o Shining Box, tinha 4 lojas, entendeu? Sim. E eles tinham vendido 35 lojas numa feira de franquia e estavam desesperados. Falaram, cara, a gente precisa dar um jeito de colocar processo. E aí foi assim, eu fui colecionando clientes. E assim, acho que a cereja do bolo foi o McDonald's, né? Alguns anos depois do McDonald's. E não foi eu que procurei o McDonald's me procurou, o que facilita muito, né? Claro. Quando você é procurado, fica muito mais fácil de você vender. Mas você também foi procurado exatamente, eu acredito pela excelência do trabalho que você estava fazendo. Exatamente. Né? Então... Eu já era uma referência, eu já fazia todo mundo e a gente tinha uma abrangência nacional, que era o que o McDonald's precisava. Boa. Com o Shining Box, a gente acabou expandindo para o Brasil inteiro. Sim. E aí, quando chamaram a gente, eles falaram, a primeira operação do mundo. Naquela época, inclusive, era um momento que a nossa operação no Brasil era ligada na operação americana. Eles tinham comprado aqui do Gregory Ryan, que tinha trazido para o Brasil, e era uma época que estava a operação americana. Então, a gente foi muito acompanhado pela matriz americana. Eu sempre falo que isso nunca foi declarado, mas que eles pilotaram o delivery no Brasil antes de lançar no mundo. Falaram, vamos pegar um país já também de dimensões continentais, entendeu? Aqui com certeza é, né? Entendeu? E fez muito sucesso. E com o McDonald's, a gente começou a desenvolver tecnologia voltada para esse negócio de delivery, entendeu? Eles abriram porta para a gente, eu fui procurado... Se contar a história aqui, um dia eu recebi uma ligação e um amigo meu falou, tem um pessoal desenvolvendo um aplicativo de delivery que quer falar com você. Eles foram atrás de quem fazia McDonald's. Aí eu conheci, era uma garotada mesmo, assim, eu estava beirando meus 50 anos, era uma garotada de 21, 22 anos, todos andando em campo, eles queriam fazer um processo de delivery, né? Desde a tomada de pedido até a entrega. E o insight deles fala, cara, vamos procurar quem faz o McDonald's. Sim. Entendeu? Já vamos em quem sabe. E era uma marca, né? E a gente levou a ideia para o McDonald's, o McDonald's abraçou na reunião a ideia. Entendeu? A gente desenvolver tecnologia em cima daquilo. E aí nós pegamos todos os 20 anos que eu tinha de experiência prática, de como que a gente calculava a equipe, como que a gente calculava o tempo de rota, como que a gente calculava a parte interna do restaurante, porque o pessoal confunde, uma confusão comum no Brasil é confundir logística com transporte. Sim. Logística é uma coisa e transporte é outra. Sim. Transporte é parte da logística. Sim. A logística de um restaurante começa desde o momento que antigamente você pedia por telefone, hoje só mudou a forma de pedir, Sim. mas o processo interno é praticamente o mesmo. Aquilo vai entrar num restaurante, aquele restaurante vai preparar aquilo, vai colocar aquilo na mão do entregador, que ele vai entregar para você. Quando você fala o tempo de entrega para o cliente, hoje quando você vê no seu aplicativo, toda essa cadeia tem que estar alinhada. Tem que estar alinhada e prevista, ali dentro, né? E prevista lá dentro. Sim. Para a gente falar que eu vou te entregar naquele intervalo de tempo. E a gente que desenvolveu isso lá atrás. Então, nós pegamos 20 anos da minha experiência, sabe assim, que a gente fazia na mão mesmo. Apesar de eu ter largado engenharia para tocar bateria, eu tinha cursado engenharia. Então, eu tinha toda a parte de matemática na minha cabeça. Sim. Entendeu? Era assim, então, a gente calculava tudo. Como calculou a rota, o tempo de rota, o tempo de preparo, equipe ideal para cada loja, entendeu? A gente calculou tudo aquilo. Então, nós pegamos todo aquele conhecimento de 20 anos de operação na prática e embarcamos aquilo, junto com o pessoal da Unicamp, num software. Sim. Você fez o quê? Engenharia do quê? Eu fazia engenharia civil. Engenharia civil. Muito bom. Eu fico até imaginando o seguinte, né? Obviamente que ali 90, né, que você destacou, 90 Isso. e poucos, ninguém teria a ideia do que iria acontecer ali, por exemplo, no nosso cenário pandêmico, né? Quando aconteceu a pandemia, né? ouvindo você falar, eu fico maravilhado porque tudo isso não teria
a importância que a gente viu de toda a parte logística, de toda a parte de uso de aplicativos na pandemia. Né? Eu acho que na pandemia foi onde a gente teve ali o grande boom relacionado a isso. E provavelmente, se não tivesse tido toda essa história de sucesso antes, a gente não chegaria ali com o status que chegou, conseguindo atender os clientes da forma como atendeu. Né? Então, é algo... Cara, é participar da história, né? Eu acho assim, eu acho que eu participo da história, com certeza, entendeu? Eu criei conceitos, hoje os conceitos estão embarcados, a gente vendeu os nossos softwares para a Móvel, né? Sim. Através da MapLink, que é uma empresa da Móvel, hoje não é mais, mas naquele momento era, e aquilo hoje está embarcado nas operações do iFood. Sim. Né? Então, eu sempre falo, apesar de eu ter saído do delivery, né? Chegou uma hora que eu falei, dei minha contribuição, vou para outras... Apareceram, como eu falei no começo, apareceram outras oportunidades que eu olhei e falei, pô, isso aqui é bacana.